Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Salmos, nessa segunda aula. E hoje nós vamos começar, então, dar continuidade àquilo que a gente estava falando, um pouquinho de uma visão geral do que são os Salmos, quais são as coisas mais importantes. E hoje a gente vai falar um pouco dos enfoques, né? Seja teológico, o que quer dizer, né? Como é que a gente trabalha ou lê na hora de ler. Então, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe muito esse momento. E no segundo momento, o Saião deve entrar e ele vai estar conosco aqui para dar a segunda parte da aula. Então, estejam com a gente aí, compartilhem. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente está aqui falando dos Salmos, oração e adoração. Por que a gente tem falado aí desse tema, né? Quando a gente fala de Salmos, muita gente só pensa em louvor, né? Mas os Salmos, como nós falamos, tem vários tipos, são 5 livros e tem muitos tipos de Salmos. Tem muita oração, tem realmente o clamor, tem adoração, né? Tem músicas, e tem petições, assim, clamor de grupos, pessoais, individuais, né? Tem quando eles iam para o templo participar das festas, né? Tem o Cântico dos Degraus, ou da, que é ali entre 120 e 133. É muito interessante como o Salmo é algo completo, né? Esse livro de Salmo, que são, na verdade, 5, é muito completo. Então, vamos falar um pouquinho hoje de coisas bem específicas, que são os enfoques teológicos e que são tão importantes na leitura. Como nós lemos esses salmos, é muito importante. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente pode aqui falar um pouco do que o Salmo diz. Ele vai falar, os Salmos, eles falam dos atributos de Deus, né? E como Deus age na história para a salvação, né? Talvez não com esse enfoque que nós temos da salvação, mas no sentido de libertação, sentido de redenção, de cuidado com o seu povo. Então, esses atos de Deus. Quem é esse Deus? Então, mas é um Deus pessoal. Então, eu vou falar de um Deus que eu conheço por experiência, um Deus que é a minha força, a minha fortaleza, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode dar exemplos, mas são muitos. Vai falar em Salmo 8, 18, 77, né? A aliança entre Deus e o seu povo. Então, é algo que está na Bíblia toda, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Essa questão da aliança é muito importante, né? Então, Deus faz várias alianças ao longo da história, mas especificamente aqui ele mostra muito a aliança que ele faz com Davi, por exemplo, porque tem muitos salmos que são compostos ou por Davi ou pelos reis davídicos ou pessoas que estão ligadas a Davi. Então, a aliança entre Deus e o seu povo é algo muito importante, que é um cerne, aí é um direcionador de todas as coisas dentro dos Salmos e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que nós vamos ver. A providência divina para com seu povo. Então, é uma adoração, um louvor por esse Deus que sempre provê, que sempre cuida, que cuidou na época da libertação do Egito, cuidou em todo momento da história, né? Então, como é uma experiência muito pessoal ou da comunidade com esse Deus, vai mostrar assim detalhes, muitas vezes, de como esse Deus age. Então, um exemplo aí do Salmo 77, 13. A lei de Deus e as suas diretrizes. Então, por exemplo, que é o maior salmo da Bíblia,
tem o Salmo 119, ele fala o tempo todo dos seus mandamentos, dos seus decretos, né, da tua palavra. Então, isso é algo constante e é muito importante, porque ele é o GPS, ele é o fundamento. Sem essa palavra, sem essa diretriz, sem essa lei, é impossível caminhar, é impossível viver a vida. E aí outro assunto muito importante, um enfoque muito importante, são as festas das peregrinações de Israel. Por que que isso é tão importante? Porque Deus, ele é o Deus santo, e aí ele estabeleceu dentro da realidade do ser humano, dentro do tempo e do espaço, uma forma de encontrar com o seu povo. Como é que eu encontro com o meu povo? Deus diz. Então eu vou marcar esses momentos de encontro, aquilo que era uma festa pagã, aquilo que, né, as pessoas aí achavam que era um ciclo, né? Então, cada ano tem o momento da colheita, né? O momento de semear. Para as pessoas na época, para os pagãos que não conheciam esse Deus vivo e verdadeiro, eles viviam a vida simplesmente repetindo o dia a dia. Quando Deus estabelece esses momentos de encontro, ele estabelece também a soberania dele sobre o tempo, sobre o espaço e nesses momentos especiais de encontro, ele vai fazendo o quê? Aquilo que nós vimos no início, são os atos de salvação, os atos para lembrar o que esse Deus tem feito para esse povo, que é o tesouro dele, né? Então, é muito importante, aí nós falamos aí dos cânticos, né, de peregrinação, ou dos degraus, em algumas versões, do 120 aí até o 133 e 34. O rei ungido, né, que é o rei messiânico, né, e o seu reino, como é que vai ser isso? Então, existe salmo messiânico? Existe. Só que nem sempre isso aponta exatamente para Cristo, como nós falamos, né? Existe um rei que vai vir dessa promessa, dessa aliança que Deus fez, porque Deus fez essa aliança dizendo ao Davi que nunca faltaria descendente, né? O rei do descendente dele, e um deles seria esse Messias, né? Então, isso é dito também em vários, por exemplo, aí no Salmo 2, 93 a 99 e 110. Também existe um enfoque muito forte aí na questão da oração, da contrição. Por quê? Todo mundo, todas as pessoas, sejam salmistas, sejam nós mesmos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por momentos de sofrimento ou até de alegria, mas é muito importante ter esse Deus a quem eu possa falar, a quem eu possa entregar, confiar e eu posso realmente depender dele para viver esse momento. Né? Ele é a minha força, ele é que me sustenta, nós vamos ver isso um pouquinho na questão teológica aí dos Salmos. Então, a oração é muito importante porque é a maneira como nós nos expressamos e nos relacionamos com esse Deus. É a maneira diferenciada que nós temos de todo o mundo. Ninguém mais tem isso. Ninguém tem um relacionamento com esse Deus verdadeiro. Ninguém tem aliança. Ninguém consegue depender de alguém como esse Deus verdadeiro. Então, é muito importante que eu consiga expressar isso, viver isso, a contrição, a dificuldade, inclusive falar por que acontece isso, perguntas a Deus, né? Lamentar, por que não lamentar? Mas eu posso lamentar para Deus, somente para Deus, porque Ele é o único que pode resolver qualquer coisa. Ele é o único que não só ouve, mas Ele é todo-poderoso. É o Deus que pode mudar tanto o meu coração quanto a situação. Então,
há muitas. Por exemplo, aí a gente tem Salmos Davídicos, 32, 51, né? O 42 a 43 e o 50. Então, agora, uma coisa muito importante aqui são esses enfoques. Por que que a gente precisa entender isso? Porque não podemos ler, assim como nós lemos os Salmos, não temos como ler, por exemplo, Gênesis, não vamos ler como nós lemos o Novo Testamento ou a literatura apocalíptica, seja do Antigo Testamento, como Daniel, né, Ezequiel. Não podemos ler como lemos o Apocalipse. Cada literatura, tipo de literatura, tem, vamos dizer, o escopo, a maneira como ele pensa, a maneira onde ele está, dentro do que, qual é o fundamento daquilo. Então, por exemplo, é verdade que as pessoas ali falam de salvação, mas a vida que eles estão pensando, não existe essa questão pós-túmulo como nós pensamos. A salvação não é aquela que, por exemplo, nós temos no Novo Testamento, que é a salvação eterna, né? A ideia não é essa. Então, não se pensa muito, não é porque eles não pensam nisso, mas o próprio Salmo, como é uma vida empírica, uma coisa real, de experiência com Deus, ele não pensa muito nisso. E a gente pode dizer aí que existe uma revelação progressiva a partir ali do Antigo Testamento até os dias de hoje. Então, a Bíblia traz isso. No Novo Testamento, nós temos coisas diferentes nesse sentido. Aqui não se volta para a vida pós-túmulo. Então, mesmo quando ele fala da sepultura, às vezes aparece aí uma palavra chamada Sheol, né? Não quer dizer, é mundo dos mortos. O mundo dos mortos ali, às vezes, era um lugar mesmo onde eles acreditavam que as pessoas ficavam, que existia esse mundo dos mortos. Não tem a ver com o que nós pensamos hoje. Agora, outra coisa que é muito interessante que a Bíblia, os Salmos trabalham, é essa ideia de justiça retributiva. Hoje, nós não pensamos assim porque existe a ideia da graça, que foi dada através de Cristo Jesus. Deus do Antigo Testamento não tem graça? Não. Ele tem graça. Ele age com o hesed, com o amor que é incondicional, é a graça, claro. Mas o mundo que eu enxergo como experiência, e eu vou falar com Deus sobre isso, é um mundo que vê a justiça retributiva, é um mundo que a salvação não é pela graça, é um mundo que o que eu faço, eu recebo. Então, se eu faço maldade, eu vou receber um castigo. Se eu faço algo de bom, eu vou ser. Por isso que se fala do justo, do ímpio, né? Então, o enfoque aqui é do princípio do olho por olho, é do dente por dente. Então, o que eu faço, eu recebo em troca, tá? Por isso, não é possível nós trazermos isso completamente, plenamente para a nossa realidade. Hoje nós temos um conceito, uma ideia diferente, porque nós cremos no Cristo que já veio, né? Então, essa justiça retributiva nem sempre é do jeito que nós imaginamos e por isso que tem que tomar muito cuidado. Nós falamos, às vezes, eles dizem, né, quebra o dente do meu inimigo, né? Falam coisas assim que dói até quando você lê, dói, assim, assustador, né? Do jeito que se fala. Mas é porque está debaixo desse tipo de pensamento. Outra coisa que é importante é que coloca sob a fé em Deus a alegria. Quer dizer, nada está fora, não existe nada fora. E é o que deveria ser hoje, porque não existe nada fora. Não existe vida fora de Deus, fora dessa soberania de Deus. Então, aqui
Não se pense em nada que esteja fora do alcance desse Deus verdadeiro. A alegria, a dor, a injustiça, a morte, tudo que a pessoa está passando, né, que é o salmista, ele coloca debaixo desse Deus. Então, é um olhar completamente voltado para Deus e debaixo de Deus. Então, vamos entender um pouquinho aí a teologia. O que que os salmos trazem? Claro, como a gente vai ver, não dá para a gente fechar. Não dá para a gente falar, olha, todos esses salmos, que são 150, é isso que está tão no nosso livro, no canônico, né? Não é possível pensar que dá para fechar tudo nessa teologia só e é rígido. Não, porque são exatamente experiências, são muito tempo, são muitas pessoas, né? Então, a gente precisa entender aí um pouquinho para poder ler com um pouquinho mais de discernimento, sabedoria, entender o que está dizendo. Mas olha só, o Saltério é, na maior parte, um livro de oração e de louvor. É o que nós falamos. É pessoal, é algo da comunidade, é aquilo que nós vivemos, é muito real. Fala a Deus na oração e fala a respeito de Deus no louvor em suas declarações de fé e de confiança. Então, é o que nós vivemos e nós sabemos como esse Deus age, então nós oramos a esse Deus e nós louvamos a esse Deus. Embora às vezes seja didático, então muita coisa é instrutiva, tá? Na forma e no propósito, ensinando, olha, o justo tem que viver assim, né? Não é um livro de doutrina. Ele não quer trazer uma coisa rígida, fechada, entendeu? Como é que a experiência se torna doutrina? Não é possível, não é fechado. É importante a gente lembrar disso. Então, só teologia é, portanto, algo que não pode ser abstrato. Como é uma vida real, não pode ser abstrato, nem sistemático, mas é confessional. É um Deus que eu conheço por experiência. Então eu confesso a Ele o que está no meu coração, o que eu vivo sobre Ele, dele, o que eu recebo dele, eu vou falar. E é doxológica, de glorificar esse Deus que eu conheço pessoalmente. Portanto, fazer um resumo da teologia empobrece. Se a gente quiser colocar, não, eu digo assim, não só os salmos, mas toda a Bíblia, se nós colocarmos dentro de caixinhas, nós perdemos aquilo que a Bíblia quer dizer. Então, empobrece, né? A gente tira aí as coisas muito importantes para se tornar uma coisa objetiva, né? E não tem como ser objetivo se é subjetivo, é pessoal. Além disso, qualquer resumo terá diante de si um problema ainda maior. Salmos é uma grande coletânea de poemas. Nós falamos aí de licença poética muitas vezes, né? Então, se são poemas, são formas diferentes de escrever, de colocar aí, seja em palavras, seja em canções, e de muitos tipos que servem a fins diversos. É escrito, cada um é escrito para uma coisa. Então, existe aí clamor, existe louvor, existe aí uma declaração de amor mesmo, da glória de Deus, enfim. Então, foram escritos no assim, decurso de muitos séculos, muitos. E aí não temos como resumir tudo isso em uma coisa só. Portanto, um breve resumo da sua teologia será seletivo e incompleto. É impossível fazer isso. O fato é que muitas vozes de muitos períodos históricos falaram no livro, e nenhuma delas é incompatível com a lei e os profetas. Quer dizer,
Nada do que é falado nos Salmos, seja uma oração pessoal, seja um louvor, adoração, o que for, eles são ligados, porque estão aí baseados na lei, baseados em tudo que Deus já falou, seja através dos profetas, seja, né, sobre a aliança dele. Então, tudo aí está entrelaçado, se complementa, né, faz sentido dentro desse contexto maior. É muito importante não estar fora. Por isso que, às vezes, nós tiramos palavras da Bíblia, seja dos Salmos, ou seja de qualquer outro, pode ser até dos profetas. No momento em que tiramos daquele contexto, ele deixa de ser Bíblia. Ele para se tornar palavras da pessoa que tirou, porque ela vai fazer uma montagem, ela vai fazer algo que não, a Bíblia não quer dizer aquilo, né? Sejam os Salmos ou seja qualquer outro, ela não quer dizer aquilo. Então, ela se torna algo da própria pessoa, cria nova criação aí a partir de palavras, mas quando se tira do contexto já não é o texto bíblico, não é aquilo que a Bíblia quer dizer, ok? E aí vamos seguindo aí. No âmago da teologia do saltério, há uma convicção, isso é muito importante. A Bíblia, ela não vai, quando nós olhamos Gênesis, acontece isso. Ninguém quer provar a existência de Deus. Então, a gente parte, os Salmos faz isso o tempo inteiro, já parte do pressuposto, da convicção, da certeza, da fé, de que o centro de gravidade da vida, do correto entendimento da vida, como nós vivemos, como o que é o ser humano, quem é o ser humano, né? Então, tem o Salmo 8 aí que fala, né? Quem é o homem aí para que Deus olhe, é tão nada, né? Do ser humano, da fé, da confiança, da esperança, do serviço, da moral, tudo, 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 esse centro de gravidade da história e de toda a criação, né, é Deus. Acabou. Não existe nada fora disso. Então, esse Deus é aquele Deus que se revelou, né, falando o nome dele, que é o tetragrama, e podemos falar Yahvé, Yehová, né? Ele é o grande rei sobre todos, aquele a quem todas as coisas estão sujeitas. Então, Deus é esse centro de gravidade da vida, ele é o grande rei, debaixo de quem todas as coisas estão sujeitas, e ele criou todas as coisas, preserva. Então, tudo aí tem que ser voltado a esse Deus, né? Então, uma vez que esse Deus tudo ordenou, ele organizou tudo, né? Ele criou todas as coisas, tudo tem essa identidade genuína e bem definida. Então, não existe desordem, não existe caos, porque quem sustenta a vida é Ele, quem conserva a vida é Ele. Não existe aí dissipação, confusão, aniquilamento. Tudo é sustentado e cuidado por Ele. Então, já que somente Ele é o Deus soberano, tudo é governado por uma só mão e mantido aí a serviço de um só propósito divino. Então, aqui nos Salmos, isso é muito importante. Quem controla, quem está sobre todas as coisas é esse Deus, o Criador, que cuida da totalidade. Não existe nada fora. Então, é um rei estrangeiro? Ele não está fora do controle de Deus. Deus pode alcançar, usar esse rei pagão estrangeiro, que para a gente está fora da aliança, mas Deus pode trabalhar, porque tudo, tudo, tudo está sob a ordem desse Deus. E ele é tão organizado, ele tem uma ordem tão interessante, tudo ele faz, não existe confusão,
nem caos, mesmo que a gente sinta dessa forma. Então, aí, a gente precisa entender o que distinguimos como natureza, história. Para Israel, não tem distinção. O que é ciência, o que é, né, natural, sobrenatural, não existe isso. Porque para Israel, né, existe só um Senhor, existe só um Deus. E ele é que tem o domínio de todas as coisas, e aí tudo coopera entre si, tudo está organizado. Então, por meio dessa criação toda, né, é demonstrada a glória de Deus, desse rei tão bom, tão grandioso. E esse Deus, além de bom, ele é justo, ele é sábio, ele é fiel, ele é benevolente, misericordioso. É ele que inspira confiança, por isso que nós podemos entregar, confiar completamente, dizer: o Senhor é a minha segurança, o Senhor é aquele que me sustenta, né? E ele é grandioso. Ele tem um conhecimento, os pensamentos vão além do que a gente pode imaginar. As obras ali que ele faz são totalmente além da nossa compreensão humana. E aí tem um negócio que a gente muitas vezes perde, que é o que inspira reverência, inspira temor, né? E o seu governo, então, é bom e é soberano, e mostra que ele é o Deus Santo. Tá? Então, é muito importante, e isso não só nos Salmos, eu acho que isso nós podemos trazer para a nossa vida, é que esse Deus é o nosso Deus, né? É um Deus pessoal a quem nós podemos confiar a nossa vida e aquele que sustenta, né? Então, o Saião aí vai continuar. Saião, posso aqui colocar, quer dar uma boa noite a todos? Vamos lá, já vamos começar aqui. Boa noite a todos. Bom, pessoal, continuamos então com os Salmos. Obrigado, Suzy. A desvantagem aqui é grande, eu não tenho esse fundo bonito de Jerusalém para apresentar para vocês, né? Então, como nós estamos vendo, né, é muito importante entender, né, o foco, né, o ensino que a gente pode chamar de teologia dos Salmos, para poder entender a riqueza, né, desse livro extraordinário. Então, como você vê, né, a ideia é de que Deus é rei, né? Então ele é esse grande rei, né, que é o criador, né, e que tem uma clara, nítida postura de soberania absoluta. Se Deus é de fato rei e tem todo o poder, Deus não pode tolerar em última análise, né, nenhuma potência mundial, nenhum poder, isso você vai ver a razão porque existe o conflito no Antigo Testamento com o Egito, a Babilônia, a Síria, né? Qualquer potência que vá se opor a ele, né, que negue a Deus ou até mesmo se rebele contra aquele que é o rei. Esse é o espírito, por exemplo, por trás do Salmo 2, né? Essa expectativa, essa visão, né, de que Deus é rei, é sem dúvida, a raiz que vai definir essa visão que os salmistas vão ter, né, que vai construir o futuro, né? Por que que eles têm tanta esperança? A esperança é fundamentada na realidade de quem Deus é, né? Então, prosseguindo, a gente vai continuar entendendo a compreensão dessa ideia. Já que Deus ele é o grande rei, o Senhor, totalmente acima de toda rebelião, né? O reino justo e pacífico de Deus vai acabar se firmando. E é claro, né, você vê no Salmo, tem sempre o inimigo, sempre tem o arrogante, sempre tem a ideia de conflito, mas toda a rebelião que existe na criação, toda a oposição vai ser oposição esmagada, criação purificada contra o governo de Deus. Daí você começa a entender essa ideia de rei e de Messias. Vai ser o fim da história. Esse Deus que é o grande rei, de quem todas as criaturas dependem,
sempre se opõe aos soberbos. Quem são os soberbos? Os arrogantes, né, os prepotentes? Aqueles que confiam nos seus próprios recursos ou nos deuses, que são símbolo desses recursos, que eles projetaram para tentar construir o seu próprio caminho, para concretizar o seu destino. E, indo adiante, a gente vê que é interessante olhar isso, né? Porque o Salmo não fala que o ímpio, que o perverso, ele é, né, um sujeito mundano, beberrão, que tem maus hábitos. Não, a figura do perverso nos Salmos é exatamente essas pessoas que exercem impiedosamente todo o poder que possuem para obter riqueza, posição social, segurança fácil, né? Eles são lei para si mesmos e exploram o próximo. No saltério, esse tipo de soberba é a raiz de todo o mal. Aqueles que se entregam a ela, embora até parecem prosperar, ele no final tem um desfecho negativo. Muitas vezes o foco é experimentar a própria morte, né? Vamos ver aí como é que isso se observa. Olha lá, Salmo 73, né, que inicia o terceiro livro de Salmos, é um texto que trata dessa situação com bastante clareza, né? Ele vai dizer, né, olha lá, certamente Deus é bom para Israel e tal, mas ele quase se afastou de Deus porque ele teve inveja dos arrogantes, porque ele viu a prosperidade dos ímpios. Então ele achou, né, que os ímpios, de fato, poderiam, né, ser grande coisa. E aí ele mostra toda a sua inveja, né, toda a sua falta de compreensão do que está acontecendo. E quando, né, a gente chega lá embaixo, olha o destaque para os versos 16 e 17, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Quer dizer, o destino deles não é bom. Vamos adiante. O que acontece na sequência? Eles, né, são colocados em terreno escorregadio, eles caem na ruína, são destruídos de repente, são como um sonho que se vai. Os ímpios parecem estar bem, mas Deus é justo juiz e ele tem o poder, e os que abandonam a Deus, verso 27, sem dúvida vão perecer, Deus vai destruir os infiéis. E o salmista, então, recolhe, né, a tranquilidade no coração novamente, entendendo que bom mesmo é estar perto de Deus. Ele fez do soberano Senhor o seu refúgio e agora quer proclamar todos os feitos do Senhor. Então a gente vê aí com clareza, né, como é que é essa situação. Se de um lado você tem os arrogantes, né, esses prepotentes, cheios de orgulho, nos Salmos, os humildes, os pobres e necessitados, são os que reconhecem que em tudo depende do Senhor. Isso é muito interessante, porque o oposto do arrogante no Salmo é o humilde e o necessitado. Agora, quando a gente pensa em pobre e necessitado, a gente sempre pensa numa categoria econômica, né? Mas no Salmo é a ideia mais ampla, né? Você vai ver o rei, né? Você vê Davi falando, eu sou pobre e necessitado, no Salmo 40, né? Isso quer dizer que ele está declarando que ele depende só de Deus, né? Ele, nesse sentido que ele não pode confiar na sua própria força. Então, pobre e necessitado não é só uma categoria social. Por isso que o temor do Senhor, a confiança nele, a obediência ao que ele ordena, isso é o princípio da sabedoria, e isso vai ser refletido nos Salmos e também em Provérbios, né? Em última análise, quem teme a Deus é que vai herdar a terra. A esperança que o salmista tem do futuro, o futuro, né, que tem a ver com Deus e com o seu reino, do justo, é interessante. No Salmo ela não é muito especificada, né? Se fala de uma bênção no futuro, se fala de que quem serve a Deus será abençoado, né? Aquele que é justo, o que ele fizer vai prosperar, mas não aparece em detalhes. Isso é importante por quê?
Porque muita gente que não estudou a Bíblia direito, ele acha que se ele está lendo Gênesis, Salmos, Malaquias, João, né, e 2 Coríntios, não, tudo é palavra de Deus, tudo está falando do mesmo assunto. Não é bem assim, né? Por quê? Porque a Bíblia tem uma organização na história da revelação. Nos Salmos, a coisa não está assim detalhada como vai aparecer depois, como, por exemplo, nos profetas. Nenhum salmista, por exemplo, vai escrever falando da visão do futuro, dividida em 2 eras, né? Falando sobre a presente era ímpia, que vai dar lugar a uma nova era de paz, de justiça, né? Como uma grande divisão escatológica, como a gente vai ver nos profetas. Isso ainda não aparece nos Salmos, para a gente ter a leitura correta e adequada. Essa visão mais detalhada que a gente precisa ver no eixo do desenvolvimento da revelação, ela só vai ser discutida nos escritos intertestamentários, quer dizer, entre o Antigo e o Novo Testamento, é que começa a haver uma preocupação maior de tentar entender como é que vai ser essa realidade futura, como é que vai ser a escatologia, tanto a escatologia geral como individual, né? Isso já aparece, por exemplo, em Daniel, né? Uma visão que já tem um sinal lá, quando ele fala, por exemplo, de ressurreição, né? Também em alguns textos de Isaías 65, 66, e depois, aí sim, que você vê, podemos assim dizer, o fruto totalmente amadurecido, né? Isso recebe plena expressão nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Essa revelação, né, no tempo não passava de um desenvolvimento mais pleno das esperanças pelas quais os salmistas viviam e eram condizentes com elas. Apesar de que no Salmo não falar diretamente de escatologia e por exemplo, de ressurreição, o tipo de esperança que ele tem, ele tá, assim, a gente percebe que amadurece, né? Nessa dimensão de que a justiça divina e a bem-aventurança da salvação vai alcançar o eixo da história. Continuando, a gente vê que o que se espera? Se é verdade que Deus é o grande rei e ele tem esse poder, ele é que vai executar a ameaça, vai executar a justiça entre os homens, né? Deus é o tribunal de apelação quando surgem ameaças ou injustiças. Vamos lembrar, né? Você está pensando na realidade de Israel, principalmente depois do que o povo chega na terra, conquista, época de Davi, Salomão em diante, boa parte dos salmos surge num contexto que não tem uma potência mundial que determina a lei no mundo, e não existe um tribunal para o pessoal que tem uma jurisdição que vai resolver conflito internacional, uma nação, o povo lá invade o outro, quem que vai decidir qualquer coisa, né? E não dá para julgar nem no caso pessoal, né, quando alguém é prejudicado, como, por exemplo, uma calúnia, né, ou ninguém está disposto a fazer nada por causa do medo ou de corrupção, né? Então, para quem que a pessoa vai recorrer? A resposta do Salmo é para Deus. Por isso ele é tão solicitado nesse aspecto de fazer justiça como a grande esperança. E aí a gente vai ver que Deus aparece descrito de uma maneira bem diferente do que outros textos, né? Como poderoso e fiel defensor dos indefesos e dos injustiçados. Ele conhece tudo que as pessoas fazem, o segredo do coração de cada um. Não é possível, como diz o Salmo 139, fugir do conhecimento, do escrutínio divino. Nenhum falso testemunho vai enganar Deus no julgamento. Ele que escuta as petições, as súplicas, tudo que é levado a ele, por isso se tem esperança no pedido, na súplica, na oração a Deus. Deus é um juiz bom e fiel. E como tal, ele liberta os oprimidos, os agredidos, que são atacados sem razão, e oferece reparação por aquilo que aconteceu contra eles.
É muito interessante isso, né? Porque você olha que a oração do Salmo é muito diferente da oração de pessoas, assim, do contexto de igreja, né? Você vai ver, né, essa ideia, né, de que a pessoa que está alinhada com Deus, como rei, tem que ter misericórdia dos que são prejudicados, é muito nítida, né? Por isso é que quando o pessoal vai para Deus, vai mesmo na ousadia, né? Diferente do que o pessoal que ora hoje, Deus, se o Senhor quiser, me ajuda. Não. As queixas impacientes dos salmistas, né? Ah, e quando eles clamam, né, e ainda que como pobres e necessitados, eles vão firme, Senhor, por que ainda não me livraste? Até quando, Senhor? Como assim, né? É muito direta, né, em função dessa perspectiva. Porque Deus é visto como aquele que é rei sobre toda a terra. E como rei sobre toda a terra, a gente vai entender a história de Israel nessa perspectiva, porque Deus escolhe Israel, que vai ser o seu povo céu, vai ser chamado da sua herança entre as nações. Por isso, está claro que Deus livrou os israelitas do poder, né, das potências, particularmente na questão da libertação do Egito, né, mediante aqueles atos de poder, né, e deu a Israel, aos israelitas, uma terra que foi tirada das nações para dar a sua herança, e aí eles se unem a Israel numa aliança. E essa união acaba sendo uma espécie de concretização do seu reino de redimidos. Aquela ideia de Êxodo 19, que eles são um reino de sacerdotes com uma função especial. E a situação dos israelitas, portanto, é peculiar, é diferente. O destino deles acaba sendo ligado à honra de Deus. Né? Você vê aquela ideia lá de que parece, por exemplo, com Moisés, né? Senhor, se o Senhor destruir o povo, vão dizer que o Senhor fez isso para acabar com eles aí nos montes. Como é que vai ficar a sua situação? Porque Deus entra nessa aliança numa espécie de parceria, de amizade com Israel e está atrelado a Israel. E então são partes inseparáveis desse relacionamento. A eles, o Eterno também deu a sua palavra de revelação, né, a sua Bíblia. Ela veio, né, toda a mensagem escrita veio do ambiente hebraico, e essa revelação que dava testemunho de Deus e tornava específicas as suas promessas e proclamava a sua vontade. E aí, a gente vai ver que nessa aliança que Deus faz, e vai ser muito importante para entender vários salmos específicos, Israel tem aí que habitar entre as nações, mas é um grande desafio porque as nações têm muitas propostas diferentes, mas eles têm que ser leais somente ao seu rei, né? Tem que ser fiel, o povo deve ser a Deus. E tem que confiar apenas na proteção divina, esperar nas promessas de Deus, viver de acordo com a sua vontade e Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Senhor é o Deus único, só pode adorar a Ele. Eles devem cantar louvores ligados a Deus ao mundo inteiro. Interessante, né? Você lembra lá do Salmo, né, 96, né? Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, né? O sentido disso, um sentido muito especial, revela aí o papel sacerdotal e missiológico de Israel entre as nações, já que eles têm o privilégio de conhecer esse Deus único que faz aliança, eles devem falar e revelar esse Deus para as nações. Como grande rei, o Senhor de Israel, segundo a aliança que ele faz lá em 2 Samuel 7, ele vai escolher Davi. Aí você vai entender por que tem uma aliança davídica, já que os salmos estão tão ligados a Davi, e por que isso é tão importante. Porque Davi é o representante régio de Deus na terra. Ele se torna uma espécie de especial como servo do Senhor. Alguém que faz parte da administração divina do grande rei. Por isso que disse o Senhor ao seu ungido,
O próprio Senhor o ungiu, o adotou como uma espécie de filho, né? Por isso que é chamado de filho, por exemplo, no Salmo 2, verso 12. Um filho régio para governar em seu nome. Foi por essa razão que, por meio de Davi, Davi é o rei que vence as batalhas contra os outros povos. Por meio de Davi, Deus vai tornar o povo de Israel seguro na terra prometida e subjuga todos os outros poderes, especialmente os filisteus nessa ocasião. E além disso, o próprio Senhor, o Eterno, comprometeu-se, né, a preservar a dinastia davídica. Não faltará descendente, né, no seu trono, né, a dinastia está garantida. A partir daí, então, o reino de Deus na terra, embora não dependesse da casa de Davi, quer dizer, a casa de Davi vai falhar e o reino de Deus não vai desaparecer. Mas, de qualquer maneira, pela promessa divina, ela fica vinculado a ela mediante a decisão e o compromisso da parte do próprio Deus. Nesse vínculo de força estavam a segurança e a esperança de Israel, que, como nação, poderia então enfrentar esse contexto hostil das nações. E visto que os reis davídicos eram os representantes régios de Deus na terra, assentados à destra de Deus, né, aquele Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te, né, a abrangência do seu governo haveria de atingir o mundo todo, que é o que você vê no Salmo 2, né, as nações, por que elas se levantam contra o Senhor, o seu ungido, né, os reis da terra sejam prudentes e vocês, né, aceitem esse domínio de Deus. Num certo sentido, essa teologia, ela está resgatando o que foi perdido com o pecado no Éden, quando o homem deveria colocar a criação submissa ao domínio de Deus, e isso foi perdido. Esse rei que é ungido do Senhor, porém, ele é mais do que, a gente pode assim dizer, simplesmente um rei guerreiro, né? Porque às vezes, não, Davi venceu Golias, né? Ele é um rei que trouxe as vitórias do Senhor, né? Ele deveria receber da parte de Deus capacidade para governar o povo com justiça, capacidade semelhante a que Deus tem, para fazer o que? Libertar os oprimidos, defender os fracos, uma coisa difícil no mundo antigo, né? Dar fim aos ímpios e assim abençoar a nação que haveria de receber paz e prosperidade interna. Isso que você vai ver, por exemplo, no Salmo 72, que é um salmo tradicionalmente ligado a Salomão, né, mas que mostra muito isso, a função do rei nesse contexto, né. Esse rei davídico, que envolve, né, Davi e os seus descendentes que estão no seu trono, ele também devia ser uma espécie de intercessor diante de Deus a favor da nação. Alguém que ajudava a sustentar o templo. O templo é o espaço terreno dedicado a Deus e a casa de oração da nação. E ele deve ser a principal voz entre aqueles que conclamam a nação a adorar o Senhor. Talvez por causa disso que os estudiosos às vezes observam bem, né, que como ele tinha acabava tendo essa função de convocar o povo para adoração e tinha de alguma maneira uma relação com o templo, né? Você vê que Davi quer construir o templo, ele não constrói, mas depois Salomão constrói, é que ele acaba tendo um caminho de não ser somente rei, mas também ter um tipo de função sacerdotal, né? Isso é interessante porque vai ter um desdobramento, né, para a própria figura messiânica depois. Como grande rei, o Senhor de Israel, segundo a aliança, Deus, né, que tinha escolhido Davi, né, e construiu a casa de Davi, a sua dinastia, também escolheu Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus, né, cidade especialmente escolhida no eixo da história, cidade de Davi, a cidade régia, local do seu trono, lugar que ele escolheu para pôr ali o seu nome.
Então, Jerusalém, também chamada poeticamente de Sião, onde historicamente se fala do Monte Sião, passa a ser a capital terrena e símbolo desse reino de Deus apresentado lá. Prosseguindo, a gente vê que nesse espaço sagrado é descrito nos Salmos que Deus se assenta entronizado entre o seu povo, o local onde se celebra o seu reino. Nesse contexto, o povo ali podia se encontrar com Deus, e ali elevava a Deus orações e louvor. E lembra aquela frase lá? Contemplar a beleza do Senhor no seu santuário, né? Apreciar ali o seu poder e a sua glória nesse ambiente de culto e celebração. Ali Deus agia oferecendo salvação, concedia bênçãos, julgava as nações, e ele é apresentado como um grande defensor da cidade. Jerusalém é visto aí como a cidadela segura do reino de Deus, a esperança e a alegria do seu povo, né? O Salmo 46, né, vai dizer que a cidade não será abalada, né? Essa ideia de que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, né? Isso é muito enfatizado lá. E essa bondade e fidelidade de Deus, né, que aparece nessa palavra importante, chesed, a fidelidade bondosa, né, a bondade fiel, que tem a ver com a aliança, foram mais simbolizados pela promessa da presença divina entre os seus no Templo de Jerusalém. Aliás, na palavra do Salmo, né, lembra do Salmo 48? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, né, a alegria de toda a terra, dos montes de Sião para os lados do norte, é a cidade do grande rei. Mas nenhuma manifestação da bondade divina, apesar de toda essa coisa em torno de Jerusalém, nada era mais impressionante do que a disposição divina de perdoar os pecados daqueles que os confessassem com o coração de arrependimento genuíno, renovando as suas declarações de lealdade a Deus. Você vai ver isso no Salmo 32, vai ver isso no Salmo 51, né, a questão do perdão, né, que era disponibilizado pela ação bondosa da parte de Deus. Os salmistas, diante da angústia, né, dessa pecaminosidade humana, se refugiavam espiritualmente na lembrança do antigo testemunho que Deus tinha dado na sua aliança. Lembra quando ele passa ali diante de Moisés, né, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o Adonai, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado. Essa função especial declarada. Por essa razão, eles então tinham a coragem de se submeter a Deus como povo e caminhar na direção desse temor do Senhor que é descrito aí no Salmo 130. Entendendo esse cenário, muito interessante ver que é algo que a cabeça de hoje tem dificuldade de trabalhar com a ideia, a suprema soberania de Deus, de Yahvé, é a ideia mais fundamental e o conceito teológico mais amplo que você vê, tanto nos livros de Salmos como no Antigo Testamento. Essa é a perspectiva básica que faz com que a gente entenda tudo, como é que se entende o ser humano, a própria criação, os acontecimentos da natureza e da história e o futuro, né? É a ideia desse domínio divino, essa ação soberana. Afinal de contas, Deus é Deus de verdade, né? E aí, na sequência, a gente vai ver essa ideia de que um Deus único estabelece uma relação de poder e domínio sobre tudo. Toda a criação é para Deus um só reino. Ser criatura no mundo é fazer parte do seu reino e estar sujeito ao seu governo. Por isso que é importante tanto essa ideia de submissão.
no sentido de entender que Deus é Deus e não tem como eu refazer o caminho da jornada do universo a partir de mim mesmo. Existir como ser humano no mundo é depender de Deus e prestar contas a Ele. Negar isso de modo arrogante e prepotente é a raiz de toda a iniquidade. Por isso essa questão do perverso. Por isso que até os poderosos, os reis das nações, são criticados e questionados na caminhada que aparece no Salmo. E qual é o caminho de Deus? Ao eleger Israel e depois Davi e Jerusalém, que é Sião, e também de entregar a sua palavra, Deus faz o seu reino de justiça e romper de novo nesse mundo de rebelião e iniquidade. Quer dizer, é um caminho de um projeto de reconquista a partir daquilo que foi perdido, por esse projeto de história redentiva que passa pela escolha de Israel, da aliança davídica e de Jerusalém. E aí isso vai fazer com que haja uma divisão nesse cenário redentivo, não com base em que Israel é uma nação onde todo mundo faz as coisas direito. Pelo contrário, isso não acontece nunca. Isso divide a nação justa e as nações ímpias, e num nível mais profundo, entre os justos e os ímpios, que faz uma distinção mais relevante e que separa até mesmo pessoas dentro do próprio povo de Israel. E aí, como é que vai ser? Essa caminhada iniciada, ela certamente vai chegar no ponto final. Então, o empreendimento divino, essa história de redenção que passa teologicamente forte pelos Salmos, ela vai triunfar. O orgulho humano vai ser humilhado, as injustiças vão ser reparadas, os humildes vão receber a terra inteira para que possam possuí-la, e o reino justo e pacífico de Deus passará a ser uma realidade plena. Isso ganha força e amplitude, né, ganha massa de expressão nos profetas. Né? Fica claro que esses desdobramentos teológicos têm profundas implicações religiosas e morais, e delas também os salmistas certamente tratavam com muita sabedoria. Então, eu acho que fomos bem aí conseguindo ver todo o ambiente teológico, né, que envolve os Salmos, e agora, professora Suzy, acho que o pessoal tem várias perguntas. Olha, você está aí com Sião, né? Ali à esquerda eu vejo a cidade de Davi e o monte Aqui, ó, especial está podem ver lá, que tudo. coisa. Pois Muito é, bem, diretamente de Sião, devidamente, falando com Sion. isso, perfeitamente. Bom, Sayão, a gente tem já algumas perguntas aqui, né, sobre os Salmos, e vamos aí começar. A gente tem como saber quais são os salmos que Davi, por exemplo, conhecia, além dos cânticos de Moisés, antes dele, ou dos outros salmistas escreverem os outros? Como é que funciona isso? Eles sabiam um do outro? Existia já uma tradição oral? Como é que funcionava? Então, nós temos no total 150 salmos, né? 73 aparece com o título de salmo davídico. Nós não temos muitos salmos anteriores a Davi. O salmo que a gente tem de expressão é exatamente o salmo ligado a Moisés, que é o 90. Né? Mas os outros todos, Emã, Etã, Salomão, Asaf, Coraitas, isso tudo indica uma realidade posterior. Né? Há um número razoável de salmos que não tem autoria. Né? E assim, o que a gente pode dizer? O primeiro livro, que vai do Salmo 1 até o 41, e a maior parte das poesias expressivamente davídicas estão no começo dos Salmos, né, principalmente primeiro e segundo livro, a gente deve ter muito
muita coisa anterior a Davi. Talvez esse salmo que tem origem lá em Moisés e foi guardado na história, uma ou outra composição, mas muito, muito pouco. A gente deve ter começado na época davídica, e isso, na verdade, foi, né, reunido posteriormente, né, foi feito em um livro, acho que ainda na época da monarquia unida, talvez, do Salmo 1 ao 41, mas tudo só vai ser reunido depois, né, o Salmo completo, só vai ficar acabado depois que eles voltam do exílio. Né, isso, a prova diz que temos salmos pós-exílios. Agora é interessante, Sayão, porque o pessoal confunde aí essa palavra salmos, né, que é o nome do livro, e a palavra salmo, que tem a salmo com letra maiúscula e o salmo com letra minúscula, né? Como é que a gente pode explicar aí a diferença entre eles, Sayão? Então, acho que ajuda se a gente falar em hebraico, né? O Salmos é o nome da composição completa do livro, né? Que em hebraico é chamado de Tehillim, né? É o livro dos louvores, né? A palavra halal quer dizer louvar, adorar. E então é o nome da composição, né? Um salmo é uma composição, é uma poesia, né? Uma composição literária. Então um capítulo específico do livro é uma composição que geralmente em hebraico é chamado de mismor, né? Então, os vários mismores ou mismorim vão formar o Terrilim, né? Então, é a poesia específica diferente do que a gente pode ver o livro como um todo, né? É igual Provérbios, né? Provérbio é um dito sábio, né? O nome do livro é Provérbios, né? Então é importante a gente falar, quando a gente está falando salmo no singular com letra maiúscula, a gente está falando de um salmo específico, né? No português agora. E quando a gente tem a letra minúscula, está falando de qualquer salmo, né? Está falando de um cântico, um salmo, Isso. né? E os salmos com letra maiúscula no plural é o livro Plural. de salmos, certo? Bom, Sayão, aqui Exato. tem uma pergunta interessante, Sayão. Você canta? Como hebraísta, você conhece aí os cânticos também nas suas origens, Sayão? Olha, conhecer, a gente até conhece, mas não passa de conhecimento. Quer dizer, existe uma tradição, ela não é assim tão fundamentada, né, de cantilação, né? E essa cantilação, ela pode se depreender em parte da própria tradição maçorética que está lá no livro, né? E aí, quando o pessoal canta, eles fazem, né, alguma coisa, né? Tem gente dizendo que eu tenho que cantar aí, vamos ver, né? Então, lá, chuva, Hashem, e se faz toda uma cantilação muito específica, né? Mas aí, se a gente for cantar agora, aí nós já mudamos o tema da aula para a escatologia, né? Já seria o apocalipse, o fim do mundo. É complicado, né? Então não vamos cantar, vamos passar essa parte, Sayão. A gente tem aqui uma pergunta, e a gente falou isso um pouquinho, Nara, que a mentalidade da carne, ela fala, é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode falar, assim, fazê-lo, em Romanos 8:7. Mas isso é um pouquinho diferente, né, do que existe na teologia de Salmo, né, Sayão? Podia explicar um pouquinho isso? Então, os salmos estão descrevendo a situação de uma teologia que envolve mais essa dimensão da ação divina na história e o papel de Israel e da aliança e do testemunho de Deus em função dos outros povos que não conhecem a Deus. E Romanos é outra coisa, você está falando do indivíduo, né? Esse indivíduo, agora que recebeu a salvação em Cristo, ele tem um conflito que envolve a força da inclinação contra Deus, chamado no grego de sarx, né?
que é muito próximo daquilo que a Bíblia vai chamar no hebraico, desde Gênesis, Yetzer Hará, né? De inclinação para o mal. Então, tem alguns salmos, assim, individuais que falam, né? Da questão do pecado, tal, que pode ter um pouco de sintonia com isso, mas não é o foco, né? A mentalidade, que na verdade o grego dá a ideia da inclinação da carne, é inimiga de Deus, apontando por esse conflito do cristão que crê, recebeu a salvação, mas ele tem inclinação de fazer aquilo que muitas vezes se opõe à vontade de Deus. Israel, nós temos aí um salmo muito famoso, né? O pessoal fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, não é? Nesse salmo, será que aquela parte, principalmente, que o pessoal, assim, fala com tanta convicção, que nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, será que isso é literal? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Como é que a gente pega, por exemplo, salmos imprecatório, né? Como é que a gente trabalha com isso na aplicação da nossa vida, né? Então, Suzy, a gente vai fazer isso na caminhada do nosso curso, né? A gente termina essa parte introdutória e nós vamos lidar com esse salmo. Mas muitos dos salmos, eles são salmos de confiança, né? Que estabelecem essa relação de absoluta segurança que Deus trará a bom termo, né? Aquilo que é o desafio que ele está está enfrentando. Então, no Salmo 91 você tem isso, né? Quer dizer, a pergunta é, onde é que eu vou me refugiar? Fazendo aliança com aquele que não conhece a Deus, na minha própria força? Não, não. Eu preciso aprender a me refugiar em Deus e nele descansar. Por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele, à sombra desse Deus onipotente, vai descansar. Uma metáfora que evoca, né, até a realidade aí do esconderijo, do conforto, né, no deserto ou na região elevada, né? E aí ele vai mostrar essa confiança de Deus e diz que nos momentos decisivos da vida, ah, ah, ele estaria seguro que nenhum mal o atingiria, como acontece com o Salmo 23, né, quando ele fala lá, o teu cajado e a tua vara me protege. Agora é importante entender que tem um elemento teológico que não está claro para a gente. Esses salmos muitos estão vinculados à manutenção da dinastia davídica, né? Porque não é só o rei como indivíduo, é o rei como aquele que está ligado à promessa de que esse reino vai permanecer para sempre. Então, nesse sentido, o mal absoluto não será vencedor sobre esse reino e ele pode ficar tranquilo, apesar de enfrentar problemas e dificuldades. É um pouco perigoso a pessoa pegar um salmo desse e usá-lo em qualquer lugar. Por exemplo, agora na questão de pandemia, teve gente lendo esse salmo e dizendo, não, nenhuma praga chegará à sua tenda, né? Dizendo que porque a pessoa é crente, ele não vai ficar doente. Esse raciocínio não está correto, né? Aliás, não estaria correto nem literalmente, porque até alguém disse, se a praga não vai chegar à sua tenda, então não saia da tenda, né? Porque a praga vai estar do lado de fora, né? Então o entendimento é equivocado, a gente tem que ter uma situação de confiança em Deus, entender o contexto desse salmo e olhar os outros textos que tratam de assuntos correlatos para ter uma posição completa sobre o assunto. É verdade, muito importante a gente entender realmente corretamente. Agora, Saião, tem esse negócio que a gente vê nos Salmos, quando a gente lê, tem o título, muitas vezes tem os subtítulos. Quem que colocou isso, sabe? Provavelmente não foi o próprio autor, muitas vezes, né? Então, quem colocou isso, Saião? Olha, Suzy, isso é posterior, né? E aí os nossos queridos alunos aí que sintonia com a gente, o que aconteceu? A gente vai ver que esses salmos são 5 composições diferentes que vão ser reunidas mais tarde e eles vão ser organizados igual um inário de uma igreja, né? Igual um livro de cânticos. E quando eles são organizados, a gente tem, né, os vários indicativos dessa organização. Então, por exemplo, tem
título do Salmo que diz, isso aqui tem que ser para voz de soprano, isso aqui é em tom de oitavo, isso aqui é um Salmo de Davi, isso aqui foi quando Davi fugia de Absalão. Então tem vários elementos nessas títulos introdutórios, né? Você tem aquela marca famosa Selá, que quer dizer pausa, né? E aí o que você tem? Você tem um trabalho editorial que foi feito pelos, digamos assim, levitas, os que estavam ministrando o culto no templo na época depois que o pessoal volta do exílio, para que essas poesias fossem devidamente cantadas na adoração depois que o templo é reconstruído. Lembra que ele vai ser reconstruído e vai funcionar só depois de 516 a.C. Então, alguns acham que essas composições são até um pouquinho posteriores, essa composição final, né? Interessante, Sayão. Agora, lembra que em Salmos tem alguns que falam dos filhos de Coré, os coraitas, enfim, e fala de outros escritores. Mas a Bíblia em si, em outras partes, falam deles? Então, você tem referência a esses coraitas, né, mais com detalhes lá em Crônicas, né? Crônicas vai aparecer referência a eles que estão ligados, né, a essa herança levítica que tinha que ver com o culto e certamente envolvia também a questão do uso musical desse culto. Isso aparece, Crônicas vai dar bastante atenção a isso. E essa questão, Sayão, porque a gente falou, por exemplo, do Salmo 2, né? Então, tem salmo que realmente aponta, mostra realmente Jesus? Será que é como se fosse uma profecia que fala de Jesus? Excelente pergunta, né? Aí a gente tem que aprender como é que a gente liga o Antigo Testamento com o Novo, né? Porque o que, que acontece? Uma pessoa muito crítica vai ler o Salmo e diz, olha, esse negócio aqui está falando nada de Jesus, isso é bobagem, isso aí está falando alguma coisa lá de Israel daquele tempo antigo. Já outra pessoa diz, não, como a Bíblia toda fala de Jesus, o Salmo está falando do rei, só pode ser Jesus. Agora, o que está escrito aqui do lado eu não entendi e Deus vai revelar só na eternidade, né? As duas atitudes são equivocadas, né? O que, que acontece? Como a gente viu, Deus estabelece essa aliança davídica. O rei davídico é o representante de Deus na terra. E vai haver uma descendência dessa dinastia até que se chegue ao rei davídico por excelência. Então, quando você lê o Salmo 2, ele começa a questionar a atitude dos poderes do mundo que querem ter o controle central da realidade humana. Ele diz, por que, que as nações, né, se levantam e se revoltam contra o Senhor e o seu rei escolhido para trazer esse governo divino no qual vai imperar a justiça e a paz. A gente pode dizer assim que o reino davídico, salomônico, eles são como se fosse um trailer, né, de um filme completo que vai surgir mais adiante. E aí quando você lê o Salmo, você vai ver, né, proclamarei o decreto do Senhor, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Que frase mais estranha, o que, que é isso, né? Isso é uma referência à cerimônia de coroação do rei Davídico lá no Antigo Testamento. Hoje te gerei quer dizer, hoje eu lhe dei a posição de ser rei aí, no contexto de Jerusalém, como meu representante, como alguém que vai ser semelhante a mim, por isso você é meu filho. Por isso que o versículo 12 vai dizer, beijem o filho para que ele não se ire. Esse filho vocês aceitem a posição dele, porque foi eu que o coloquei. Agora, esse rei davídico é só o início. Quando a gente tem a continuidade da dinastia e Jesus chega, quem é Jesus? O filho de Davi. Filho de Davi, no sentido daquele que cumpre plenamente. Por isso que Hebreus vai fazer essa conexão, né, de que ele é, de fato, né, o rei absoluto, né, e ele vai ter as nações por herança, né, e vai quebrar as nações com vara de ferro, no sentido que toda oposição ao seu domínio vai ser
vencida, e então você tem o cumprimento pleno naquele que é filho de Deus no sentido completo, que é o rei davídico definitivo e absoluto. Então você tem uma ligação compreensível e teologicamente alinhada com aquilo que você vê no Salmo e que chega no Novo Testamento. É muito, muito legal isso, né? Agora, Sayão, tem essa questão que às vezes as pessoas usam, né? Até textos dos Salmos ou até dos profetas mesmo, mas especificamente agora nos Salmos. Quando o salmista ele fala sempre em primeira pessoa, né? Ele fala quando ele está fazendo uma oração, uma adoração, um louvor, né? Um clamor, enfim. Ele fala em primeira pessoa. Será que ele está falando realmente dele mesmo? É algo pessoal, como nós falamos? Ou ele tem aí está falando algo como se fosse uma profecia, né, sobre alguém? A gente pode usar esses textos? Como é que funciona isso, Sayão? A gente tem que ver cada salmo especificamente, né? Uma coisa importante é que no mundo assim corporativo, né, com um raciocínio em que a sociedade vale mais do que o indivíduo, você tem a expressão pessoal, individual diante de Deus. Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então você tem várias súplicas e orações que são de, vamos dizer assim, motivos que cabem para todo mundo e que diz respeito ao que o salmista está enfrentando. Tem salmo que o salmista está orando porque ele está doente. Tem salmo que ele está fazendo a oração porque ele está sendo perseguido pelos inimigos, ou porque ele está sendo caluniado, ou porque ele vai para a guerra e pode morrer na guerra, como é o caso do Salmo 20. Agora, em grande parte dos casos, é importante entender, o Salmo tem a ver com o indivíduo representando a nação. É o rei. Então, Salmo 20, você tem uma oração individual, né, que aparece lá inicialmente, mas é o rei indo para a guerra, e se o rei morre, a nação vai sofrer. Então, é um individual que se desdobra para a realidade coletiva e geral, né? Agora, muitas vezes, esse primeira pessoa, né, esse eu literário que aparece aí, como nós temos essa amplitude teológica, ele se desloca, né, e tem relação com um elemento, digamos assim, profético que você vê plenamente apresentado no Novo Testamento. Agora, a gente não pode ficar procurando chifre em cabeça de cavalo, né, ficar inventando coisa. A pessoa lê um salmo qualquer fora de contexto, vê um eu lá e joga o salmo no Apocalipse, joga nas costas do apóstolo Paulo. Esse tipo de procedimento não é legítimo. A gente falou, né? A palavra tem que permanecer no contexto, né, Sayão? Sayão, tem essa questão que a gente falou hoje sobre a teologia dos Salmos, mas então, a gente pode fazer teologia em cima dos Salmos? A gente precisa entender que o primeiro foco da teologia, que trabalha com o texto, é entender o que esse texto está dizendo. Então, assim, não é que a gente vai fazer teologia. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma exegese responsável do texto. Ou seja, você tem que entender por que o texto está dizendo isso. Quando você estuda e entende esse texto, você compreende qual é o ensino, qual é a questão, né? E esse entendimento se desdobra numa perspectiva de como você entende Deus e a sua relação com a gente. Aí você tem uma teologia. Agora, claro, uma vez que você entendeu o Salmo devidamente, e estudou e viu seus elementos principais, aí você pode fazer, né, a ligação desse salmo com o restante da Bíblia, com o Novo Testamento, entender os seus princípios e diretrizes e partir para uma teologia prática, e não, igual nós estamos dizendo aqui, o salmo tem muito a dizer sobre oração, né? Sobre adoração, a relação do indivíduo com Deus
em função do entendimento de quem Deus é e como ele age. Então, é possível sim fazer, né? Mas tem que fazer direito. Sim, o importante também é como a gente precisa aprender essa intimidade, né? Esse relacionamento que o salmista tem com Deus, né? Então, isso eu acho que é mais importante para a gente aprender aí nos Salmos, né? Com certeza. Isaião, a gente já falou sobre isso, né? Mas os Salmos, então, tem a ver com a liturgia lá que existia no templo, ou até antes do templo, né? No caso de Davi, né? Mas é só isso, será? Não, não é só isso que nós temos. Vamos lá, né? O Salmo tem uma história, né? A pessoa que escreve o Salmo, ele teve uma experiência forte com Deus. Uma experiência de livramento, uma experiência de quase morrer, uma experiência de enfermidade, uma experiência de batalha, uma experiência de adoração, uma experiência de perdão, uma experiência de confissão, né? E aí o que acontece? Nesses momentos, digamos assim, intensos de vida, isso gerou, né, um elemento, assim, a gente viu nascer o pé de feijão, né? A gente viu a semente brotar. Aí essa semente brota e toda vez que você tem esse impacto de Deus, isso gera vida, e vida gera palavras especiais. E aí nasce poesia, né? A espiritualidade autêntica, ela se desdobra em poesia, né? Ela tem o elemento. E aí essa poesia, a princípio, nasce no nível individual, particular. Aí ela é compartilhada, né? No ambiente comunitário. Aí ela ganha força. E ela ganha força e ganha pertinência nesse ambiente comunitário e ganha pertinência no universo da relação litúrgica. Então, o salmo nasce no coração da experiência, se torna poesia e palavra devidamente escrita, começa a ter impacto na vida daqueles que interagem com ele, e depois ele se cristaliza numa composição que diz respeito à experiência com Deus no eixo da comunidade e da história salvífica. Então é um negócio muito interessante, né? Porque ele nasce na força da experiência pessoal e se torna patrimônio espiritual histórico da humanidade. Mas é bonito isso, né? Porque vem do Bonito profundo demais. do coração, do ser, né? Depois de você ter vivido uma experiência forte, profunda com Deus, né? Agora, Amém. sai uma dúvida aqui muito interessante, é que lá na frente, no Novo Testamento, nas cartas, Paulo fala que a gente precisa falar em salmos, né? E aí significa a gente ficar repetindo esses salmos? Será que é isso que ele quer dizer? Ou também outra ideia. Será que a gente tinha também essa condição dos líderes da igreja? Eles precisavam conhecer os 150 salmos de cor? Ou será que tinha um jeito de lembrar ou decorar isso? É possível fazer isso hoje com a liderança da igreja? Espero que você não faça aí com a nossa. Como é que é isso, Sayão? Conta pra Bom, gente. Suzy, vamos ver lá, né? Isso aparece em Colossenses, né? Isso. Quando ele diz, falando entre vocês em salmos, hinos e cânticos espirituais, né? O texto é de Colossenses 3, né? A partir do verso 12 em diante, né? Quando o texto vai falar para a gente essa questão daquilo que envolve a unidade do povo de Deus, né? Então, o que deve haver? E quando fala em unidade, ele fala para o pessoal se revestir de certas virtudes e se afastar, despojar-se de coisas antigas, e ele vai falar de que deve habitar neles ricamente a palavra de Cristo, e entra na questão da adoração, porque a adoração exatamente envolve uma certa situação de diversidade. Agora, a igreja primitiva, na verdade, inicialmente é uma igreja judaica,
né? Não é que a igreja surge do nada, vamos fazer a igreja? Vamos. Não. São judeus que esperavam o Messias de Israel, que conheciam as Escrituras e que já tinham um jeito de cultuar. Então, eles tinham as reuniões que aconteciam no templo e também as reuniões de sábado, no Shabat, na sinagoga. O que eles fazem? Eles leem um texto, eles cantam, né? E isso passa a ser referência para o culto da igreja primitiva. E na hora de cantar, é cantar o quê? Aquilo que já se cantava. E o que se cantava? Eram os salmos. Aí nós temos evidência de cântico dos salmos, de hinos antigos, alguns textos do Novo Testamento são hinos que foram compostos, né? E tem esses cânticos espirituais que são um mistério, né? A gente não sabe se era um tipo específico ou era um cântico que a pessoa era tomada pelo Espírito e começava a cantar e talvez tivesse ligado a uma coisa mais assim do perfil carismático, talvez, né? E aí esses salmos sempre fizeram parte da história. Então o texto não está dizendo que é para cantar todos os salmos, se as pessoas sabiam, ninguém, né, sabe, tanto é que eles tinham um inário escrito, né? É que esses salmos faziam e fizeram e devem fazer parte da adoração da liturgia cristã quando são devidamente entendidos e adequadamente cantados. Mas não precisa cantar todos, não. Até porque eu sou o primeiro que não vai conseguir. Tá certo. Agora, eu tenho essa questão, né? Você falou aí da esperança messiânica, né? Da casa de Davi, porque a aliança foi feita com Davi. Mas tem a ver aí com a relação matrilinear também, já que Salomão, ele é filho de Batseba. Tem a ver? Então, a aliança que Deus faz é uma aliança que se define com Davi e a sua casa, né? Os descendentes de Davi. O texto não focaliza se Deus está querendo fazer uma aliança com preponderância masculina ou feminina, o foco não é esse. Agora é curioso e interessante porque, digamos, Davi deveria ser um rei reprovado pelas falhas que ele teve. E, no entanto, a misericórdia, o perdão e a graça que atinge o Davi arrependido mantém Davi sob essa aliança. E o mais curioso de tudo é que Salomão vai ser filho da Batseba, né, que é uma pessoa que marca a falha que Davi teve, que é descrito lá, né, claramente no segundo livro de Samuel. E mesmo assim, né, Deus age de uma maneira que o filho que vai herdar a sequência, né, para expressar o poder e a importância da graça, vai ser o Salomão. E se a gente quiser ver com mais detalhes, basta ler Mateus capítulo 1, né? Aí você tem a linhagem toda. Quando Jesus vai ser mostrado em Mateus capítulo 1 como filho de Davi, duas coisas chamam a atenção. Vários indivíduos que fazem parte dessa linhagem davídica não são os mais recomendáveis. A gente não chamaria nenhum deles para vir para IBNU, né, porque eles seriam gente problemática. E as mulheres que aparecem ali são mulheres também que não só são mulheres no mundo predominantemente masculino, são mulheres que não são, digamos assim, as pessoas mais exemplares que a gente escolheria, e em alguns casos até estrangeiras e pessoas que a gente jamais poderia imaginar, especialmente no caso de Raabe, né, de Jericó, e Ruth, a Moabita. É muito legal porque Deus age apesar de nós, né? Não por causa de nós, né? Graças a Deus. Amém. Amém. Agora, isso aí eu acho que é uma coisa para a gente fechar esse momento importante, né? Que a gente está falando. E a questão da aplicação? Como é que a gente faz essa aplicação prática, né, dos salmos? Será que a gente precisa cantar os resultados aí do fato de ser cheio do Espírito ou da palavra de Deus? Como é que é isso, Sayão? Como é que a gente pratica essa palavra? Olha, Suzy, o pessoal está convidado, né, a continuar em sintonia com a IBNU. Tem até um bom curso aí, né, as aulas de interpretação bíblica estão à disposição. E também você acompanhando as mensagens, como é que a gente explica, você vai vendo como é que se interpreta um texto, né? Primeiro a gente tem que entender o salmo.
que ele está dizendo, por que ele foi escrito. E a gente vai ver as coisas mais extraordinárias, né? O Salmo trata de lamento, o Salmo trata de gratidão, o Salmo trata de medo, desespero diante do perigo, o Salmo trata de luto, o Salmo trata de festa, de comemoração. Então, quer dizer, toda a experiência que nós temos deve ser devidamente submetida a Deus. E aí você tem elementos que, primeiro, atinge o nosso entendimento. A gente precisa aprender com o Salmo, porque a adoração verdadeira só vem da revelação que Deus faz dele mesmo, senão você está adorando um ídolo. Então, você vai aprender a adorar com base na verdade. Segundo, as palavras dos salmos, as histórias, as poesias, elas são tocantes, elas mexem com o coração, elas fazem a gente comemorar, pular, chorar, orar, suplicar. Então, quando você sintoniza isso faz você ter uma espiritualidade mais intensa, tanto no nível individual ou comunitário. Aí você pode, né? Claro que deve ser diferente, né? Em casa, se eu quiser me ajoelhar, botar a cara no chão e gritar, tudo bem. Agora, se eu fizer isso lá na frente de todo mundo, pode ser que não vai ter o mesmo desdobramento. E, finalmente, o Salmo também nos leva a ter atitudes definitivas a partir disso, como acontece no Salmo 23 no final, né? E agora que eu descobri quem Deus é, eu habitarei na casa do Senhor para sempre, eu jamais deixo de cultuar. Então ele toma decisões conhecendo o que Deus fez e sendo movido profundamente por aquilo que Deus faz. Então isso nos leva a ter uma atitude de vida perante o próximo, perante Deus, perante as pessoas que representam desafios relacionais para a nossa vida. Tem muito ensino prático. Aí o pessoal precisa continuar em sintonia com a gente, que nas próximas aulas a gente vai ver que elementos fundamentais a gente aprende com alguns salmos especiais. É isso aí, Sayão. Nós vamos realmente trabalhar a questão de alguns salmos, né? Um pouquinho mais profundamente. Vamos estudar esses salmos, entender em que contexto, né? Então, vai ser muito prático, né, Sayão? A gente vai aprender realmente o que é uma oração verdadeira, um louvor, uma adoração Amém. verdadeira, da onde que sai dessa experiência, e conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus, né, Sayão? De graça, de amor e bondade que cumpre a aliança e que tanto é cantado e assim, adorado nos Salmos, né, Sayão? Você está convidado aí, que Deus nos abençoe. Deus Muito obrigado. abençoe. Boa noite, fiquem Boa com noite. Deus, Deus abençoe.